Olá, sejam bem-vindos! Galera, esse é um vídeo extra e eu queria comentar com vocês sobre o que podemos esperar dessa batalha Toman versus Canto-Manji, que terá início a partir do capítulo 244 em diante. Eu sei que a primeira coisa que você está esperando é desgraça, mas vamos nos desesperar com calma. Tem outras coisas para conversar antes de pensar em desgraça. Eu quero discutir com vocês sobre os possíveis conflitos, ou seja, quem pode lutar contra quem. Mas antes disso, eu quero fazer algumas observações e ponderar se é realmente tão impossível assim a vitória da Toman sobre a Canto-Manji. Antes de tudo, pegando como parâmetro o arco da Tenjiku, eu estimo que essa guerra deve durar pelo menos uns 20 e poucos capítulos, talvez um pouco mais por ser a batalha final. É claro, dentro desses capítulos devem rolar alguns flashbacks para explicar alguns fatos do passado que não foram esclarecidos. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar é que o Ken Wakui provavelmente tem algumas cartas na manga. Quando a Toman estava super desfalcada e prestes a enfrentar a Tenjiku, o Ken Wakui apresentou um quadro em que era quase impossível conceber uma vitória da Toman. E eu aposto que todo mundo teve o mesmo pensamento. Fala a verdade, você pensou nisso aí, não pensou? O que a gente não contava é que o Ken Wakui tinha reservado duas cartas na manga, Pei-Yan e Angry. Além disso, ainda teve o retorno triunfal do Mike e do Draken graças a Hina. No final das contas, contra todas as possibilidades e tendo vários plot twists, a Toman saiu vitoriosa. Eu sei que a Canto-Manji é uma Tenjiku piorada em termos de força bruta, mas eu só quero que vocês entendam que a gente já viu várias situações impossíveis ao longo do mangá. No início do anime, era difícil acreditar que o Takemichi chegaria ao topo da Toman, mas não é que ele chegou? Considerando que o Ken Wakui é um mangaka que sabe trabalhar muito bem com o elemento surpresa, eu aposto que ele vai se valer bastante disso ao longo dessa batalha. Um outro ponto que deve ser levado em consideração é que a Toman está extremamente motivada. Reparem as reações de cada gangue durante as respectivas reuniões. Na Canto-Manji, ninguém esboça nenhuma reação. É uma relação estritamente profissional. Agora, os membros da Toman ficaram emocionados com o discurso do Takemichi. Eles têm um objetivo em vista e estão todos motivados. No campo de batalha, por mais que exista uma disparidade de forças, ter uma motivação em mente faz muita diferença. Galera, 9 dias se passaram entre a fundação da segunda geração da Toman e essa batalha. Eu torço para que o Takemichi tenha feito um intensivo de luta e tenha aprendido alguma coisa. Eu não estou muito confiante nisso, mas meu ponto é que outras coisas podem ter acontecido nesse meio tempo. Essa pode ser a primeira carta na manga do Ken Wakui. Durante esse período, pode ser que tenham feito contato com Taiju, com o Takeyomi, ou quem sabe alguém tirou o Kazutora da prisão. Aliás, teve um vídeo que eu já expliquei como seria possível o Kazutora sair da prisão. Depois, se você tiver curiosidade, veja esse vídeo. Eu posso estar sendo ingênua, mas eu ainda não perdi a esperança que podem chegar reforços de última hora, ou quem sabe até no meio da batalha, quando as esperanças estiverem se esvaindo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, tirando os figurantes, são 11 membros da Canto-Manji contra 11 da Toman. Eu tô contando Akun, Makoto, Yamagishi e Takuya como uma pessoa só, porque, né? E, pra ser sincera, eu nem tô muito contando com eles para lutar contra os principais da Canto-Manji. Por mais que seja 11 contra 11, existe uma disparidade grande de forças entre as gangues. Mas essa parte eu vou comentar melhor daqui a pouco. Outra carta na manga que o Ken Wakui pode ter é que alguns personagens podem mudar de lado e trair a Canto-Manji. O primeiro deles é o Coco, que já demonstrou indícios de insatisfação com relação ao Mike em alguns momentos, que eu vou relembrar rapidamente. Depois que o Mike matou o South e começou a bater no Takemichi, o Coco gritou: "Já chega, Mike!" Nessa cena, tá estampado na cara do Coco o quão assustado ele ficou vendo o Mike espancando o Takemichi. No dia da batalha, quando o Coco socorreu o Takemichi, deu para perceber pelo sorriso falso do Coco, enquanto ele conversava com o Inupi, que ele não tá exatamente feliz em ter escolhido o Mike. Como o Coco se importa de verdade com o Takemichi, já que ele o socorreu e depois o visitou no hospital, eu acho que se houver algum estopim durante a batalha, ele pode acabar trocando de lado, e até ser morto pelo Sando se ele fizer isso. 2. Waka e Benkei.
Essa história do Waka e Benkei terem ido para Canto Manji é muito estranha. No review do capítulo 243, eu apontei alguns motivos, então quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada nesse vídeo. Como eu já expliquei, é possível que eles sejam agentes infiltrados ou aceitaram serem recrutados no lugar da Senju. Eu realmente acredito que eles se importam de verdade com ela. Se durante a batalha, em algum momento, a Senju estiver em perigo, eu acho que eles irão interferir, porque eu duvido muito que eles deixariam a Senju morrer. Isso sem contar que, se eles forem espiões, alguma hora eles vão mudar de lado. 3. Rama. Por mais que o Rama adore ver o circo pegando fogo, nada me tira da cabeça que ele tem os próprios planos. No review do capítulo 243, eu também falei bastante sobre o Rama, e depois que eu postei o vídeo, eu pensei em uma outra coisa. Essa máscara que ele tá usando tá muito estranha. Em um primeiro momento, eu pensei que ele tinha colocado a máscara para disfarçar, já que ele ainda é um foragido. Só que a reunião da Canto Manji foi dentro de um espaço fechado, não foi um local aberto onde a polícia poderia aparecer a qualquer momento. E aí me veio uma suspeita e uma lembrança. Quem mais usava máscara antigamente? O Sanzo. E por que ele usava máscara? Para esconder as cicatrizes que o Mike fez nele. E se o Mike tiver feito a mesma coisa com o Rama, talvez para se vingar pelo que ele fez com a Emma? Será que o Mike deu uma punição ao Rama pelo seu pecado? Ah, mas se o Mike tá com raiva do Rama, por que ele o recrutou para Canto Manji? Eu já dei uma longa explicação sobre isso no outro vídeo, mas ter o Rama é extremamente útil porque ele é muito forte. E o Mike age de forma pragmática. De qualquer modo, essa história da máscara e de uma possível cicatriz me fez refletir. E se o Rama não estiver na Canto Manji porque ele quer, mas sim porque ele foi obrigado pelo Mike? Nesse caso, eu acho que na primeira oportunidade que ele tiver, o Rama vai trair o Mike. E se voltar naquela teoria que o Rama pode ser o segundo viajante no tempo, eu também já falei dessa teoria em outro vídeo, e tem os próprios planos, aí é um prato cheio pro Rama aprontar alguma coisa durante a batalha. 4. Sanzo. Pois é, eu já expliquei 2 motivos que podem ter levado o Sanzo a manter sua lealdade ao Mike, apesar daquela história da cicatriz. Aliás, eu vou colocar o link de todos esses vídeos que eu tô mencionando no comentário fixado. Mas e se durante esse tempo todo o Sanzo estiver esperando a oportunidade perfeita para apunhalar, talvez literalmente, o Mike? O Sanzo continua sendo um dos personagens mais misteriosos da obra. Suas intenções não são claras e sabemos que ele consegue ser extremamente manipulador. Será que rola um plot twist entre Sanzo e Mike? Bom, voltando para a questão do nível de força entre as duas gangues. Eu vou dizer o óbvio, a Canto Manji é muito mais forte. É claro, tem toda aquela questão que a Toman está motivada para enfrentar a Canto Manji e tal. Mesmo com muita determinação, a batalha não vai ser nada fácil. Contudo, se a Toman se valer de estratégia e também um pouco do poder do roteiro, ou seja, se aparecer para a batalha pelo menos um dos 3, de preferência Taiju, mas também podendo ser Takeyomi e Kazutora, as chances de vitória da Toman aumentam. Agora voltando à questão da estratégia. Na batalha contra Valhalla, vocês lembram que o Hansen, que anda meio sumido, era o fiscal da batalha e deu 2 opções? Uma luta entre os 5 melhores de cada lado ou uma luta de todos contra todos? Eu acredito que no combate 11 contra 11, a Toman tem muito mais chance de derrota do que se fosse 5 contra 5. Se só os 5 mais fortes da Toman lutassem, eu acho que a luta seria mais equilibrada, porque em termos quantitativos, a Toman tem mais membros fracos se comparado com a Canto Manji. Nesse cenário hipotético, eu acredito que os 5 mais fortes da Canto Manji seriam o Mike, Rama, Kakucho, Waka, porque ele é o capitão da unidade de comando, e Han Haitani, que é o capitão da unidade especial de ataque. É claro, também poderia ser o Benkei, o Rindo ou o Mochi, mas eu escolhi aqueles 5 só para dar um exemplo. Do lado da Toman, provavelmente seria o Takemichi, que não tem jeito, ele tem que lutar contra o Mike, Senju, Pei-Yan, Mitsuya e Angry, ou o Smiley se o Angry não estiver no modo Ogro Azul. Para mim, a diferença de força em uma luta 5 contra 5 é menos discrepante do que 11 contra 11. Isso é uma alternativa, mas eu acho que vai rolar aquela porrada generalizada. E eu confesso que eu prefiro a segunda opção porque é mais emocionante. Aliás, antes que as lutas comecem,
talvez role aquele ritual de luta 1 contra 1 da geração S62, que no arco da Tenjiku a luta foi protagonizada pelo Peiyan e Xion. Isso pode acontecer porque vários membros da Kanto Manji foram da geração da brutalidade. Bom, feitos esses comentários, agora quero focar nos possíveis conflitos, ou seja, quem pode lutar contra quem, imaginando um cenário de uma luta de 11 contra 11. Mas antes disso, se você está torcendo para Toman, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Quanto mais likes e comentários no vídeo, maiores serão as chances de vitória da Toman. Pode confiar! Galera, a partir de agora eu vou analisar cada membro da Kanto Manji e vou dizer quem pode ser o oponente respectivo da Toman, a começar pelo Mike. Quem poderia enfrentar o Mike? Eu acho que vocês já sabem quem eu vou responder, mas tem vários detalhes que eu ainda não comentei. Galera, não tem como o Takemichi fugir do Mike. Além de ambos serem os líderes das respectivas gangues, a origem de tudo veio a partir do desejo de salvar o Mike. O caminho deles está interligado há muito tempo. Nós conhecemos muito bem as limitações físicas do Takemichi, mas pode ser que o Kenwakui tenha uma carta na manga e o Takemichi desperte mais uma faceta do seu poder, que é uma teoria levantada por muitos inscritos. Para que a luta entre os dois seja mais equilibrada, seria interessante se o Takemichi conseguisse usar as suas visões para antever os golpes do Mike, algo semelhante ao que já vimos acontecer com Katakuri em One Piece e o olho de previsão do Rudeus em Mushoku Tensei. Outra coisa que ajudaria bastante o Takemichi é se alguém pudesse dar uma canseira no Mike, mas é bem difícil arranjar alguém que tenha condições de fazer isso. Dentro da Toman só teria a Senju, ou então, contando com a boa vontade do Kenwakui, a gente dependeria do Taiju brotar no meio da batalha. De repente, os dois juntos poderiam tentar cansar o Mike, pelo menos um pouco, já que dificilmente causariam grandes estragos nele. Aí a grande questão que fica é a seguinte: é possível que o Takemichi vença o Mike? Eu sempre defendi que o Takemichi deveria aprender a lutar, pelo menos o básico. Mas é claro, para tentar atingir o nível do Mike, só treinando muito e tendo time skip. Nesse momento da obra, não está com a menor cara de que isso vai acontecer. Então, claramente, as opções são limitadas. Só que o Takemichi tem um grande diferencial, que é a magia de nunca desistir e levantar na luta quantas vezes forem necessárias. E talvez o que aconteceu na luta Takemichi vs Kakucho no arco da Tenjiku pode ser um caminho para o Takemichi ter alguma chance de derrotar o Mike. Relembrando o que aconteceu, no início da luta o Kakucho tinha certeza que iria vencer, porque ele é mais forte fisicamente. E, como esperado, o Takemichi apanhou muito. Só que aí vem o pulo do gato. O Kakucho, mesmo sabendo que era muito mais forte, ele não estava conseguindo derrotar um adversário muito mais fraco e levantava sem parar. E foi aí que o psicológico do Kakucho ficou abalado. No momento em que o Takemichi gerou dúvida na mente do seu adversário, o Kakucho começou a duvidar da própria força e a sua confiança foi quebrada. Naquela hora, o Kakucho perdeu. Se a luta continuasse e o Kizaki não interferisse, o Kakucho não ia derrotar o Takemichi. Com isso, nem sempre quem vence é o mais forte. Muitas vezes vence aquele que está com a mente mais preparada e sangue no olho. O que o Takemichi precisa levar para uma luta contra o Mike é uma determinação forte o suficiente para abalar o seu psicológico. É claro, quebrar a confiança do Mike é muito mais difícil em razão de todo o histórico que ele tem. Mas quando ele ouviu o Koko dizendo que a Tokyo Manji declarou guerra, o Mike deu uma leve fraquejada, porque a Toman tem uma forte carga emocional para ele. O Mike vai rever seus amigos depois de anos, os mesmos amigos que ele quis proteger quando dissolveu a Toman. E eles estão chegando para a batalha de moto, uniformizados e com a bandeira da Toman. Por mais que ele não queira demonstrar, essa carga emocional vai acabar afetando o Mike. Eu realmente não vejo ninguém conseguindo vencer o Mike na força, muito menos sendo o Takemichi. Então, na minha opinião, para o Takemichi ter alguma chance de derrotar o Mike, além de cair e levantar 500 vezes, o caminho é abalar o seu psicológico. E se tem uma coisa que eu vejo acontecendo é o Mike caído no chão
derrotado em Cairão do Céu, finalmente concretizando aquela fala emblemática do Draken. Depois do Mike, a Toman tem dois grandes problemas para enfrentar: Kakucho e Rama. A função do Kakucho parece estar ligada ao setor defensivo, já que ele é o capitão da guarda. Durante a batalha, ele não deve avançar logo de cara e deve ficar ao lado do Mike. Ou seja, para conseguir se aproximar do Mike, vai ser necessário passar pelo Kakucho primeiro. Já o Rama, pela função de Yugekitai, que eu já expliquei o que significa no review do capítulo 243, ele agiria mais como stealth. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele realmente vai agir de forma estratégica na batalha, porque ele gosta de briga. Então, conhecendo o Rama, é provável que ele tenha uma função mais ofensiva. Na minha opinião, o nível de força desses dois é bem próximo, e dentro da Toman, atualmente, só tem uma pessoa com condições de enfrentá-los, que é a Senju. Mas, gente, é complicado botar a Senju para lutar contra os dois, né? Então, nessa hora, eu vou apelar para o poder do roteiro e torcer para o Ken Wakui fazer o Taiju brotar na batalha. Desse modo, a Senju poderia enfrentar o Kakucho e o Taiju o Rama. Mas eu também não iria reclamar se fosse Senju versus Rama e Taiju versus Kakucho. Dentre os personagens que ainda estão vivos, esses 4 parecem ter níveis de poder bem próximo. Quem poderia enfrentar Waka e Benkei? Eu tenho visto uma galera comentando que queria ver a Senju lutando contra seus mestres. Eu também queria. O problema é que não tem ninguém na Toman, além da Senju, que tenha condições de lutar contra o Rama e o Kakucho. E como eu falei, o Kakucho parece ter uma função defensiva. Ele vai ficar do lado do Mike e ninguém vai encostar um dedo nele enquanto não derrotar o Kakucho. Pelo critério da exclusão, Senju vai estar ocupada com Rama ou Kakucho. Então, na minha opinião, alguém vai ter que se virar para lutar contra a dupla lendária. Nesse caso, eu vejo duas opções, dependendo se Waka e Benkei irão lutar juntos ou separados. Se eles lutarem de forma coordenada, como já ocorreu contra o South Terrano, e eles funcionam muito bem juntos, poderia ser interessante uma luta em que o Mitsuya enfrentasse o Benkei, já que ele aguenta tomar porrada de uns caras parrudos, como o Taiju e o Mochi. Sendo uma luta entre duplas, o Hakai poderia funcionar como dupla do Mitsuya, já que um conhece o estilo de luta do outro, mas é bem provável que o Hakai tenha sérios problemas em eventual luta contra o Waka ou até o Benkei. Então talvez a melhor opção seja o Pei-Yan, porque ele tem mais condições de ser um adversário à altura do Waka ou do Benkei. Além disso, o próprio Mitsuya já reconheceu que o Pei-Yan é mais forte do que ele. Então, contra Waka e Benkei, eu colocaria Mitsuya e Hakai ou Mitsuya e Pei-Yan. Quem poderia enfrentar os irmãos Haitani? Eles até podem lutar separados, mas eles funcionam muito bem lutando em dupla. E eu só consigo vislumbrar uma dupla de adversários, os irmãos Kawata. Eu tô doida pra ver essa luta entre irmãos. Por favor, Ken Wakui, atende esse meu pedido. Por um lado, seria uma revanche do Trancinha e do irmão mais novo do Trancinha contra o Angry, e também do Smiley, já que ele foi impossibilitado de lutar na batalha contra Tenjiku. Eu quero muito ver essa luta entre irmãos, mas eu confesso que eu tô com um certo medo porque os irmãos Haitani são muito fortes, são perigosos e possivelmente eles ainda não superaram aquela derrota pro Angry, e as chances dos irmãos Haitani jogarem sujo são grandes. Quem poderia enfrentar o Mochi? Esse aí é outro cara muito forte, que é bem difícil de derrotar. No passado, ele já enfrentou os irmãos Kawata, Mitsuya e Shifuyu. Tirando Mitsuya, que teve a sua luta interrompida porque ele levou uma tijolada na cabeça do Han Haitani, o Shifuyu já apanhou bastante e os irmãos Kawata também perderam feio pro Mochi. Depois o Angry conseguiu derrotá-lo quando virou o Ogro Azul. Como eu acho que os irmãos Kawata irão lutar contra os irmãos Haitani, e considerando o histórico de lutas, eu acho que seria interessante ver a continuação da luta Mitsuya versus Mochi, caso ele não enfrente Waka e Benkei. Mas se for o caso, eu acho que seria interessante o Shifuyu tentar uma revanche contra o Mochi. Se ele vai conseguir a revanche, eu tenho minhas dúvidas. Outra luta que também poderia ser interessante seria Mochi versus Patin, porque são dois caras parrudos e até hoje não temos muita noção da força do Patin.
A única coisa que a gente sabe é que ele perdeu pro Osanai. Prosseguindo, quem poderia enfrentar o Sanzo? Não sabemos o real nível de força do Sanzo e muita gente o considera fraco, mas eu não acho isso. Eu acho que ele pode ser um cara bem perigoso. Isso porque o Mike colocou o Sanzo na divisão do Mútil, que era o capitão mais forte da Toman, porque nenhuma outra divisão conseguia lidar com ele. Ou seja, o Sanzo já pode ter causado problemas pro Baji, Mitsuya, Patin e Smile, e possivelmente nenhum deles soube controlar o Sanzo. Então o Sanzo pode ser mais forte do que a gente pensa. Ainda que ele lute com uma arma, isso não é necessariamente um sinal de fraqueza, mas pode ser uma questão de conveniência, que é justamente o caso do Han Haitani. Eu queria ver o Sanzo lutando com alguém que tem um histórico com ele. Até poderia ser a Senju, mas eu acho um desperdício de força por parte da Senju. Ela tem que lutar contra o Kakucho ou o Rama. Então, nesse caso, eu queria ver Sanzo versus Takeomi, mas a gente vai ficar dependendo da boa vontade do Ken Wakui de fazer o Takeomi brotar na batalha. Considerando os membros da Toman disponíveis no momento, poderia ser interessante uma luta contra o Shifuyu, já que seria uma luta entre vice-líderes ou talvez o Hakai. Eu confesso que eu também gostaria de ver uma luta entre Sanzo versus Kazutora, por serem dois caras meio desequilibrados que têm, ou tinham, no caso do Kazutora, uma relação doentia com Mike, e são dois caras que lutam usando arma branca. Mas a essa altura do campeonato, eu tô perdendo as esperanças de ver o retorno do Kazutora. Eu acho que a volta dele seria fundamental, e também seria o momento perfeito para ele ter a sua redenção e tentar ajudar o Mike. Mas enfim, quem poderia enfrentar o Coco? Gente, para mim só tem uma opção, que é o Inupi. Isso por conta de todo o histórico entre eles, pelo fato de terem um nível de força semelhante e também porque seria um repeteco da luta deles que ocorreu no arco da Tenjiku e acabou sendo interrompida pelo Mútil. Além disso, no dia 21 de fevereiro, o Ken Wakui pode ter deixado mais uma pista no seu Twitter sobre uma possível segunda luta entre Coco e Inupi. Ao postar esse painel, ele escreveu o seguinte: #cotidiano de Tokyo Revengers. Calma, Inupi. Pense com cuidado. E, por fim, quem poderia enfrentar o Shion Madarame? Galera, o Shion pode querer revanche contra o Pei Yan. Se for o caso, é importante a gente ter cautela, porque dessa vez o Shion pode estar preparado. Esse cara é meio traiçoeiro, joga sujo e pode ter algum truque guardado na manga. Eu também queria chamar atenção para um outro detalhe. Eu sou a primeira a sacanear o Shion, mas falando sério agora, o cara já foi o líder da 9ª geração da Black Dragons. Por mais que ele tenha manchado o nome da Black Dragons, eu acho que o Shion não é tão fraco quanto a gente imagina. Ele também deu um certo azar na hora de enfrentar alguns oponentes. O Shion perdeu pro Mike, né? A 1ª geração da Toman derrotou a 9ª geração da Black Dragons. E também ele tomou um socão do Benkei e do Pei Yan, que são caras muito fortes. E como o Shion tem um cargo alto na Kanto Manji, ele é um executivo, talvez ele mostre uma luta interessante com adversários mais fracos do que aqueles que ele já enfrentou. Talvez haja uma revanche entre Pei Yan e Shion por causa de uma possível pista deixada pelo Ken Wakui no seu Twitter. O tweet diz o seguinte: #cotidiano de Tokyo Revengers, a segunda batalha quente, Pei Yan vs Shion. Pois é, bem sugestivo. Por mais que eu queira ver o Shion lambendo o chão de novo com um socão do Pei Yan, eu prefiro que o Pei Yan guarde suas energias para enfrentar alguém forte de verdade. Com isso, eu colocaria como possíveis adversários do Shion o Hakai, o Patin ou os 4 que eu considero uma pessoa só: Akun, Makoto, Takuya e Yamagishi. Um último detalhe: realmente a Kanto Manji possui vários membros perigosos, e alguns deles já mataram pessoas, como é o caso dos irmãos Haitani, Sanzo e Mike. Então há uma grande chance de ocorrerem algumas fatalidades no campo de batalha. Se pelo menos uns 3, 4 ou até mais personagens morrerem, principalmente membros da Toman, isso vai reforçar a ideia que eu tenho de que o Takemichi vai voltar ainda mais no passado para conseguir salvar todo mundo, ou quase todo mundo. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo. Galera, eu trouxe um panorama geral com várias coisas que a gente pode esperar nessa tão aguardada batalha da Toman versus Kanto Manji. E eu tentei trazer um vídeo bem completo.
Eu já dei a minha opinião sobre os combates. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Quem irá lutar contra quem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu, pelo menos, me diverti montando os combates. E eu até fiz um rascunho tosco em uma folha de papel, organizando as lutas. Enfim, se você gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever e conferir outros conteúdos do canal. Mas só não esquece de deixar o like no vídeo e clicar no sininho para receber notificações e não correr o risco de perder novos vídeos, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Até breve!